Antes de começarmos a falar sobre o que faria outras pessoas darem dinheiro a você, vamos falar brevemente sobre o que é dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta usada para resolver o problema do sistema de trocas. O sistema de trocas requer duas pessoas que queiram negociar uma com a outra, para ter o item correto que as duas querem, na hora certa, no local certo. É complicado e difícil fazer isso acontecer consistentemente. O dinheiro resolve esse problema, sendo uma forma de livro de contabilidade que a comunidade adota para acompanhar contribuições individuais à comunidade. Da perspectiva de um empregador ou de um empregado, você pode ver o dinheiro como uma ponte, conectando os bens ou serviços que você fornece agora com os bens e serviços que consome no futuro. O dinheiro é uma ótima ferramenta, mas devemos nos lembrar de 3 regras importantes. 1. Como comprador, o dinheiro só tem valor se a pessoa com quem você quer negociar dá valor ao dinheiro. 2. Como vendedor, após vender o item ou o serviço, o valor do dinheiro que você tem depende das pessoas de quem você comprará no futuro. Quanto eles valorizam o seu dinheiro no futuro é a quantidade de valor que o seu dinheiro mantém. 3. O dinheiro não tem valor se não há pessoas para negociar, porque somente pessoas têm o potencial de valorizar dinheiro. Isso mostra que o segredo para enriquecer é cercar-se de pessoas honestas e confiáveis com quem você pode fazer negócios e também manter longas relações. A explicação para esses conceitos pode ser encontrada no meu vídeo anterior, que vou incluir no link abaixo. Agora que já vimos o básico, por que as pessoas dariam dinheiro a você? O escambo tinha como pré-requisito que as duas partes tivessem o bem ou serviço que a outra queria, na hora e local certo. Com o dinheiro, apenas a pessoa que vende o bem ou o serviço precisa satisfazer a hora e local do cliente. Em outras palavras, como vendedor, você ganhará dinheiro se tiver o que os clientes querem, quando querem e onde querem. Você pode ver que o local e hora estão inclusos na equação, porque são contextos importantes para fazer acordos. Ao contrário da crença popular, o trabalho pelo trabalho não possui valor. Isso é porque o trabalho por si só não necessariamente significa que pessoas estarão dispostas a pagar por ele. Por exemplo, se cavar um buraco no chão onde ninguém quer um buraco, é trabalho pesado, sim, mas ninguém o deseja, então ninguém irá pagar por ele. Isso mostra que é o contexto social do trabalho realizado que dá dinheiro. As pessoas só estão dispostas a pagar por bens e serviços que trazem valor às suas vidas. Por exemplo, o seu carro está estacionado em frente à sua casa, então alguém se aproxima, remove suas rodas sem permissão e pede que você o pague para colocar as rodas de volta. Tirar as rodas é trabalho, sim, mas você não queria. Você pagaria? Agora, compare isso com trazer seu carro a uma oficina para trocar seus pneus, porque os velhos já estão carecas. Você pagaria por isso, porque é isso que você quer. Outro exemplo, esfaquear alguém no pescoço é um trabalho, mas há uma grande diferença entre uma pessoa ser esfaqueada em um beco escuro e pagar um cirurgião para realizar uma operação no seu pescoço para remover um tumor. Ter dinheiro é uma validação social de que você contribui para a vida do seu cliente, dentro do contexto de uma comunidade que reconhece aquele dinheiro como um registro público das contribuições individuais à comunidade. Então, de certo modo, é considerado que você contribui com o trabalho para a comunidade à qual o cliente pertence, quando possui a forma de dinheiro reconhecida pela comunidade. Em outras palavras, o dinheiro que você possui é prova da sua contribuição. Isso também significa que, no futuro, você pode pagar por bens e serviços de qualquer membro que seja parte daquela comunidade, que reconhece aquela forma de dinheiro. Estas pessoas só irão pagar por bens e serviços que têm valor a elas. Há 4 maneiras de abordar isso. 1. Você pode descobrir o que as pessoas querem e esforçar-se para fornecer o que elas querem. 2. Você pode educar seus potenciais clientes sobre seu bem ou serviço, para que elas queiram seu bem ou serviço. 3. Você pode cultivar seus interesses, desenvolver habilidades e encontrar maneiras de ganhar dinheiro com elas, vendendo os itens que fez ou os serviços que fornece. 4. Você também pode pensar em como deseja que a sociedade seja e vender bens e produtos para a sociedade, guiando ela na direção desejada. A parte na qual gostaria de focar este vídeo é o seu desenvolvimento baseado em seus interesses. Nesse diagrama, eu mapeei a realidade em 3 esferas, com áreas que se sobrepõem. Estas são a natureza indomável, realidade civilizada e realidade virtual. Imagine a sua casa.
A terra onde ela está agora costumava ser um campo ou floresta. Talvez a área estivesse cheia de animais perigosos, insetos e doença. Então, os pioneiros chegaram, limparam a área, construíram fazendas, estradas, pontes e casas. A natureza indomável foi melhorada, com conhecimento e sabedoria em física, biologia, química, engenharia e mais. Então, conforme a comunidade se estabelecia, surgiu a necessidade de conduta ordenada entre pessoas, grupos de pessoas e forasteiros. Para isso, estabelecemos contratos escritos, sistemas de justiça, de lei e diplomacia com outras nações ou grupos de pessoas. Então, melhoramos a esfera civilizada com a esfera virtual da internet e digitalização de ativos e ferramentas físicas. Isso trouxe novas formas de troca de informações, distribuição e interatividade entre as pessoas, o que catalisou a atividade de todas as camadas da civilização. Estas são descrições generalizadas de cada uma das esferas, mas o ponto é que todos têm interesses, habilidades e talentos em cada uma dessas esferas. É a combinação da sua potência em cada esfera que constitui em você uma força econômica única. Eu chamo esse fenômeno de multipotência. Em termos de desenvolvimento individual, pense em si mesmo como um fazendeiro que recebeu uma coleção de sementes misteriosas do seu pai, que também instruiu que você cultivasse as suas terras. O seu corpo é a terra da qual você deve cuidar, e as sementes são os interesses, habilidades e talentos que você possui, dos quais você precisa passar a vida aprimorando para poder aproveitá-los. A sua jornada inicia passando tempo regando as sementes, então cuidando delas, e então descobrindo a que fruto elas pertencem, e finalmente compartilhando os frutos com o resto do mundo. Os seus frutos são os bens e produtos que você produz. E quando os frutos da sua fazenda começam a ser vendidos ao público, a sociedade se beneficia dessa contribuição. Essa jornada rumo à perfeição é divertida e empolgante, porque você está perseguindo as áreas das 3 esferas nas quais tem interesse. A sua combinação única de interesses e habilidades resolve problemas da sociedade no meio de oportunidades que surgem conforme a história se desdobra perante nós. Não é empolgante? Conforme mais pessoas ganham domínio sobre suas habilidades e contribuem à sociedade, mais oportunidades são criadas para que outras pessoas trabalhem nos seus talentos, que dá ainda mais oportunidades a ainda mais pessoas. É uma reação em cadeia exponencial. Um exemplo seria: outras pessoas criaram a internet, microfones e softwares de edição de vídeo. E a combinação de tudo isso deu a mim a oportunidade de trazer essa mensagem a você, para que tenha ainda mais oportunidades de contribuir com a sociedade. As suas ações no dia a dia causam efeitos tangíveis em todos os outros. O que fazemos para viver impacta as pessoas à nossa volta. O dinheiro não serve para nada se não tiver nada para comprar. Portanto, o verdadeiro valor na sociedade não é o dinheiro, e sim os bens e serviços que as pessoas fornecem umas às outras. Essencialmente, os valores verdadeiros são pessoas em que se pode confiar para servir e ser servido, esperando que, com a passagem do tempo, as suas interações tragam conhecimentos mútuos. Isso cria laços de amizade que resistem a todas as ameaças e são mantidas triunfantemente pelo amor até o fim dos tempos. O dinheiro em papel sempre foi impresso para circular. Em contraste, pessoas confiáveis, habilidosas e motivadas sempre estão em falta. É por isso que o seu esforço para tornar-se uma força econômica única dará grandes vantagens e privilégios na sociedade, que é enriquecida pelas suas contribuições de talentos e habilidades. Uma coisa entra no caminho dessa linda imagem: a tendência sombria a explorar, tirar vantagem e vitimizar outras pessoas. Estas ações são blocos que diminuem níveis de confiança na sociedade, assim criando uma gama de problemas. O mundo em que vivemos é difícil. Isso é mostrado pela natureza indomável, que é cheia de morte, perigo e doença. Para sobreviver, precisamos subjugar o ambiente juntos, como uma equipe, ou ser subjugados pelo ambiente, ou ser subjugados uns pelos outros. A população, que teme a morte e a perda de liberdade, pode ser e será subjugada e controlada. Uma evidência e sintoma da nossa servidão à realidade é ter nossa identidade e valor ligados ao nosso trabalho, nosso meio de sobrevivência. Este é um ponto fraco, pelo qual podemos ser manipulados pelos fatores e forças externas. Também é uma marca de escravidão,
Porque se nosso modo de vida é nossa identidade e razão para viver, então não há razão para ser inescrupuloso e abusar dos outros, para assegurar nosso meio de vida. O caos trazido por pessoas vitimizando outras, querendo ou não, torna-se uma desculpa para a tirania, a subjugação de homens por homens. Como o caos é o meio pelo qual os tiranos legitimizam o domínio sobre seus escravos, não há razão para não manufaturar o caos, aumentando o seu próprio poder. Seguindo em frente, como somos subjugados e escravizados por quem é inferior a nós, tanto em virtude quanto em habilidades a se contribuir, isso garante que somos escravizados não somente por outros homens, mas pelo ambiente também. Morte, doença e desolação são comuns em tais situações. Mas não tenham medo. Tudo isso é resolvido por uma solução elegante. Dentro de cada pessoa, há uma parte que abriga a forma com a qual o indivíduo vê o mundo, a fim de definir bem e mal no dia a dia. Podem ser os ensinamentos de um filósofo iluminado, as escritas em um livro inteligente, os comandos de um nobre rei. Ou podem ser experiências e traumas passados, obediência cobrada com ameaças, os estatutos de um tirano. Ou pode ser uma mistura de todos os anteriores, batalhando para ganhar o privilégio de ser usado para definir bem e mal. Senhoras e senhores, eu encontrei o sistema perfeito para ocupar esta área. Para resolver o problema de homens vitimizando homens, precisamos começar estabelecendo leis para o propósito de governança. São muitas leis. Eu passei cerca de 2 anos categorizando elas, para que sejam cumpridas com facilidade. Eu vou postá-las no link abaixo. Entretanto, o problema de qualquer lei é que elas dependem de linguagens para serem comunicadas, e as linguagens podem ser manipuladas com o propósito de injustiça e opressão. Como está escrito na Bíblia, o Criador do Universo, Yahvé, escolheu absolver a humanidade, começando com uma pequena tribo de pessoas chamadas judeus. Ele salvou os judeus com poderes e milagres dos egípcios, que os escravizaram. Então, Yahvé mandou que os obedecessem como seu rei. Ele os deu leis para criar a nação que nunca cairia se fôssemos fiéis a ele. Porém, imagine uma partitura para uma música que ninguém ouviu antes. Alguém consegue tocar a música com a exata entonação e emoção que o compositor pretendia? Vamos imaginar enviar essa partitura para um grupo de pessoas que nem sabe ler uma partitura. Esse grupo de pessoas que nem sabe ler partituras pode tocar a música exatamente como o compositor pretendia? É assim que as coisas aconteceram. De novo e de novo, os judeus falharam em obedecer às leis de Yahvé. Então foram escravizados de novo e de novo por outras nações. Primeiro os babilônios, depois os persas e, finalmente, os romanos dominaram os judeus. É nessa época do Império Romano que o homem perfeito, que não havia sido tentado pelo mal, Jesus, foi enviado aos judeus para livrá-los da escravidão. Finalmente, ensinando-os a obedecer às leis de Yahvé completamente. Jesus os ensinou a obedecer às leis de Yahvé, não apenas com palavras, mas ele viveu as leis de Yahvé, para que todos vissem e testemunhassem. Porém, as elites entre os judeus, que eram especialistas nas leis de Yahvé, usaram as leis para encontrar justificativas para executar Jesus. Eles fizeram isso porque temiam perder suas posições de poder na sociedade. Depois que Jesus foi executado, como prova da aprovação de Yahvé, Jesus foi ressuscitado como um sinal a todos nós, demonstrando que Yahvé deseja que sejamos como Jesus para o nosso próprio bem. Quando nós, em nossas capacidades individuais, coroamos Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele torna-se o meio pelo qual entendemos os princípios por trás das leis de Yahvé, que define bem e mal em todos os aspectos da nossa vida. Assim, nosso amor pelo nosso Rei vive e estabelece o reino dos céus aqui na terra. Este reino irá durar por toda a eternidade. As estruturas de poder do mundo são todas hierárquicas por natureza. As elites ficam sempre no topo, as pessoas que as mantêm no poder ficam no meio, e o resto do povo fica abaixo, oprimidos. O reino de Jesus é diferente porque o rei é o maior servente, que derramou o próprio sangue e deu a própria vida pelo seu povo. Não há necessidade de comparsas para manter Jesus no poder e entre as pessoas do seu reino,
Os cidadãos mais poderosos são serventes dos menos poderosos. É o oposto dos sistemas hierárquicos do mundo. Os problemas da política, como a conhecemos, são resolvidos por este mecanismo. Há 2000 anos, o Rei Jesus veio a nós, herdou o seu reino, foi morto, ressuscitou e nos deixou com instruções específicas para ensinar ao mundo, com palavras e demonstrações. Então, ele deixou este mundo e enviou o Espírito Santo para carregar suas instruções, que incluem a vigilância para obedecer aos seus comandos sempre, e estar preparado a todo momento para o seu retorno, para trazer julgamento a todos. Não há nada assim no mundo. À primeira vista, parece contraintuitivo em tantos níveis, mas quando posto em prática, temos uma monarquia na Terra, na qual o rei está longe, mas pode voltar a qualquer momento. Temos descentralização no nível material, mas centralização em um nível imaterial, no qual temos uma conexão direta com o rei através do Espírito Santo, para fazer o trabalho do rei, sem precisar de terceiros, como burocratas e sacerdotes. Se todos fizerem isso de boa vontade, isso acontecerá. 1. A política como a conhecemos deixará de existir, obsoleta. 2. Governos como os conhecemos deixarão de existir, obsoletos. 3. Sistemas hierárquicos como os conhecemos deixarão de existir, obsoletos. 4. Todas as pessoas estarão em paz umas com as outras, porque priorizam o bem-estar dos outros e são governadas pelas leis divinas escritas em seus corações. 5. O mundo será irreconhecível em comparação. Irá progredir em todas as áreas da vida. Tecnologia e conhecimento serão infinitos. Por outro lado, os tiranos malignos do mundo não ficarão quietos, enquanto erodimos seus mecanismos de opressão, enquanto o reino dos céus cresce na terra. Como encorajamento, isso é o que Jesus disse: Eles trarão tribulação e morte. E vocês serão odiados por muitas nações por causa do meu nome. Muitos serão ofendidos, trairão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E como a ilegalidade cresce, o amor de muitos diminuirá. Mas aquele que aguentar até o fim será salvo. Estas boas novas serão contadas em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Lembre-se, uma população que teme a morte e a perda de liberdade será subjugada e controlada por tiranos. Ao seguir Cristo, aceitamos nossa escravidão sob o seu comando, para viver a virtude e espalhar o amor a todo o canto do mundo. Ao seguir Jesus, aceitamos a morte, tribulação e perseguição por fazer a coisa certa, por fazer o bem. Dessa forma, nossa liberdade e nossa morte é dedicada à causa do amor eterno e verdadeiro. E, em troca, ganhamos vida. O que é a morte, senão um ponto final, no qual começamos uma nova frase? Lembre-se da ressurreição. Todos morrem um dia. São as histórias que você deixa para trás que contam. Então, esta é a chave para a liberdade. Aceite-a. Vou lhes contar uma história. Na Rússia czarista, um oficial do governo veio a uma aldeia para apaziguar uma rebelião. Ele ordenou que trouxessem varas e, reunindo os aldeões em um celeiro, ele entrou e trancou-se com eles. Ele os aterrorizou com gritos e ameaças, e, em resposta a seus comandos, os aldeões começaram a se flagelar. Eles continuaram se flagelando até que alguém percebeu o que estava acontecendo e gritou aos outros aldeões: "Parem de se flagelar!" Voltando a si, os aldeões pararam de se flagelar. Ao ver isso, o oficial fugiu do celeiro. Eu deixarei o link para a fonte dessa história no livro de Tolstói abaixo. Para tempos atuais e futuros, lembre-se disso. Dividir e conquistar é a estratégia usada pelas elites para manter seus escravos dominados. As elites são pequenas em número e não têm capacidade de oprimir os escravos individualmente. É mais eficiente para eles manipular nossas diferenças, causando divisão entre os escravos e voltando uns contra os outros, fazendo-se baterem com varas ou pior. Então, em um momento oportuno, as elites fornecem soluções para o caos que elas mesmas criaram, mantendo o controle sobre seus escravos.
Há dois lados da mesma moeda. Lembre-se disso. O rei Jesus disse: os reis das nações exercitam domínio sobre elas, e aqueles com autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não com vocês. Ao invés disso, o maior entre vocês deve ser como o mais novo, e o líder como um servente. Pois quem é maior? Aquele que reclina-se à mesa ou aquele que o serve? Estou entre vocês como aquele que serve. Se somos comandados a ser serventes uns dos outros, as nossas diferenças não serão diminuídas pela nossa servidão e amor mútuo? Acordem todos. Tomem este antídoto. Espero que isso ajude. Se tiverem perguntas, podem deixá-la nos comentários abaixo. Obrigado pela sua presença. Se esse vídeo ajudou você, curta, inscreva-se e compartilhe. Cuidem-se.